Olá, pessoal, vamos aqui começar a nossa segunda aula de resolução de questões, do ponto onde paramos na aula anterior. Dá uma olhadinha no material, acompanhe comigo a leitura da próxima questão, veja aqui. E a próxima questão é a questão 8, que diz o seguinte: a escrituração contábil, os livros contábeis obrigatórios, entre os quais o livro diário e o livro razão, em forma não digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas. E aí ele começa a listar: serem encadernados, terem suas folhas numeradas sequencialmente, terem lançamentos em ordem cronológica, conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou representante legal e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado no CRC, que é o profissional registrado no conselho, que passou pela prova lá do Conselho de Contabilidade. Assinale a opção que é contrária ao preceituado na ITG 2000. Vamos lá. Vimos também isso em aula, né? O que a ITG 2000 determina? Ela diz que os livros contábeis obrigatórios em forma não digital devem possuir as seguintes formalidades extrínsecas: encadernados, folhas numeradas sequencialmente e conter termo de abertura e termo de encerramento assinados pelo titular ou representante legal da entidade e pelo profissional de contabilidade regularmente habilitado. A ITG 2000 fala alguma coisa sobre lançamento em ordem cronológica? Não, não cita. Portanto, o item 3 é contrário ao que preceitua a norma. Por essa razão, gabarito, letra D de dado. Ok? Questão 9. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter o livro-razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no livro diário. Com relação ao livro-razão, assinale a opção correta. Letra A. É obrigatória a escrituração do livro-razão por qualquer pessoa jurídica. Errado. Nós vimos que não é obrigatório para todo mundo. O livro-razão ele é obrigatório para os contribuintes sujeitos ao lucro real. Para os demais, ele é considerado facultativo. Letra B. A escrituração do livro-razão deverá ser individualizada, obedecendo-se à ordem cronológica das operações. Está correto. Principal característica do livro-razão é ser um livro sistemático, que organiza as informações por conta contábil, porém, ele também tem que obedecer à ordem cronológica das operações. Então, letra B está correta. Vamos passar pelas demais para ver qual é o erro das outras alternativas, e a letra C diz o seguinte: o livro-razão com escrituração sintética é auxiliar do livro diário. Tá errado, pessoal. O livro-razão, ele não é um livro auxiliar do livro diário. Eles são livros independentes, cada um com uma função específica, não são livros auxiliares um do outro, tá? Então, letra C é incorreto. Letra D. São dispensados no livro-razão os termos de abertura e encerramento? Tá errado, porque tanto no livro diário quanto no livro-razão devem conter aí o termo de abertura e de encerramento. E na letra E, as entidades comerciais que adotem escrituração completa estão obrigadas a autenticar o livro-razão. Então, veja, pessoal, só está obrigado a escriturar o livro-razão, consequentemente, né, fazer a autenticação, são os contribuintes sujeitos ao lucro real. Os demais não têm essa obrigatoriedade, por isso, letra E, incorreta. Gabarito da questão, B de bola. Próxima questão, questão 10. Julgue o item a seguir a respeito de escrituração. O lançamento é a técnica utilizada para se processar a escrituração. No caso dos livros caixa e de contas a pagar, os eventos são registrados por meio de lançamentos contábeis que seguem o método das partidas simples. Não, pessoal, está errado. Realmente, o lançamento é a técnica utilizada para processar a escrituração. Mas todos os registros feitos na contabilidade, eles são feitos através do método das partidas dobradas, que é um método universalmente aceito. Por essa razão, questão 10 está incorreta. Questão 11.
Uma loja realizava vendas à vista e em cartão de crédito, sendo que estas eram recebidas no mês seguinte à venda. Então, ela realizava venda à vista e venda em cartão de crédito. A loja registrou as seguintes vendas no primeiro trimestre. Então, são as vendas de janeiro, de fevereiro e de março. Lembrando que à vista ela recebe no momento e no cartão no mês seguinte. Em relação à receita da loja, de acordo com o regime de competência, assinale a afirmativa correta. E aí ele diz a receita de janeiro, receita de fevereiro, receita no trimestre, por aí vai. Vamos entender aqui. Quando nós falamos do registro de receitas e despesas pelo regime de competência, o que interessa? Interessa o momento da ocorrência do fato. É nesse momento que nós vamos registrar, nesse caso da questão, a receita, independentemente de recebimento. Ou seja, não importa quando eu vou receber por essa venda, o que importa é o momento em que ela aconteceu. Então, eu registro a venda, independentemente dela ser recebida à vista ou a prazo, não importa, tá? Posso afirmar, então, que a minha receita de vendas de janeiro é 130 mil. De fevereiro é 90 mil. De março é 67 mil. Porque receita do momento da ocorrência do fato. Fiz vendas à vista ou a prazo, mas eu fiz vendas nesse mês, que totalizaram 130 mil, em fevereiro 90 e em março 67. Certo? Então, a gente já pode analisar aqui algumas alternativas para identificar se a gente consegue chegar numa resposta. Ele diz que em janeiro a receita foi de 30 mil? Não, porque ele está considerando só as vendas à vista, não importa, tá? Em fevereiro, 120? Não, porque em fevereiro foi 90. Em março, 67? Sim. Receita de março, 67 mil, gabarito da questão, letra C de casa. Tranquilo, pessoal? Lembrem sempre disso. Quando a gente está falando de regime de competência, o que importa é o momento em que o fato ocorre. Não interessa se você recebe à vista ou a prazo. Ocorreu a venda, vamos registrar essa receita pelo regime de competência. Questão 12. No que se refere à escrituração, o lançamento que consiste na regularização da conta indevidamente debitada ou creditada com a transposição do registro para a conta adequada é denominado. E aí? Qual é essa técnica de regularização, de retificação de lançamento, onde nós corrigimos a conta indevidamente debitada ou creditada? É a transferência, pessoal, e isso está na ITG 2000. Item 34 diz que a transferência é aquele que promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada por meio da transposição do registro para a conta adequada. Questão literal da ITG 2000. Tranquilo, né? Questão 13. O lançamento contábil apropriado para registrar o pagamento de duplicatas no valor de R$ 2.800, com desconto de 15% é o que segue abaixo. Aí ele traz aqui, ó, diversos lançamentos e nós temos que identificar qual é o correto. Vamos lá. Pagamento de duplicata com desconto. Primeiro ponto que nós temos que identificar aqui em questões de contabilização. Quais são as contas que estão sendo movimentadas nessa transação? Bom, se você está pagando duplicatas, significa que você tinha duplicatas a pagar no valor aqui de 2.800. Você está pagando, está saindo dinheiro do caixa ou bancos. Veja que a questão está trabalhando com caixa. Então, vamos trabalhar aqui também com caixa. Quanto que sai do teu caixa? 2.800? Não. Por que que não sai 2.800? Porque você pagou com desconto. Então, você tem aqui ó, um desconto obtido. Você obteve um desconto no momento do pagamento, um desconto de 15%. 15% de 2.800 totaliza R$ 420. Portanto, quanto saiu do teu caixa? Saiu 2.380, certo?
Se você está fazendo um pagamento, está saindo dinheiro do caixa, está reduzindo o teu saldo de caixa, você já sabe essa informação. Agora, vamos raciocinar se esse desconto é uma receita ou uma despesa. Lembra que eu frisei com você no curso, durante as aulas teóricas, que sempre que a gente estiver fazendo um pagamento com desconto, recebimento com desconto, pagamento ou recebimento com juros, esses juros e esse desconto ou vai ser receita ou vai ser despesa? Então, vamos identificar esse desconto aqui. Analise as informações que você possui. Perceba que se você não fizesse o pagamento com desconto, você gastaria R$ 2.800. Mas como você pagou com desconto, você gastou menos. Consegue perceber que esse desconto ele gera um impacto positivo no seu patrimônio? Se ele não existisse, você gastaria mais. Por causa do desconto, você está gastando R$ 420 a menos. Portanto, esse desconto que tem um impacto positivo, tem impacto de receita, e aí você já sabe que receita você acredita. Lembra do D de despesa para D de débito, e a receita você consequentemente acredita. Vamos agora terminar de identificar os componentes dessa contabilização. Vamos lá. Caixa é um bem, e se é um bem, está registrado no seu ativo. Duplicatas a pagar. Duplicatas a pagar é uma obrigação, por isso um passivo. Diga lá para mim, o que acontece com o teu saldo de obrigações quando você paga uma obrigação, quando você liquida uma obrigação? Teu saldo de obrigações aumenta ou diminui? Diminui. Você tinha uma dívida de 2.800, você pagou. Hoje você não tem mais dívida nenhuma. O teu saldo de dívidas diminuiu, certo? Colinha da contabilização nós fizemos na aula passada, mas vamos aqui relembrar. Você tem aqui no teu balanço patrimonial ativo e passivo. As contas do ativo são contas de natureza devedora. Você já sabe que sempre que você quiser aumentar o saldo de uma conta, você tem que seguir a natureza que essa conta possui. Para aumentar o saldo de uma conta devedora, você segue a natureza dela e debita. Para diminuir, vai fazer o lançamento inverso, e nesse caso aqui, credita. Passivo. Contas de passivo são contas de natureza credora. Você já sabe que eu acabei de comentar com você, que a gente já viu isso em aula também, que sempre que você quiser aumentar o saldo de uma conta, você segue a natureza. Se você quiser aumentar o saldo de uma conta credora, você vai seguir a natureza e vai creditar. Para diminuir, faz o lançamento inverso e debita. Ok? Agora, veja ali, vamos fazer a contabilização. Reduzindo o saldo do passivo, você debita, então você vai debitar duplicatas a pagar no valor de 2.800, diminuindo o saldo do ativo, você credita, vai creditar caixa no valor de 2.380, e a receita você credita, vai creditar desconto obtido no valor de 420. Então, o método das partidas dobradas, fechou? Fechou, tem 2.800 a débito, 2.800 a crédito. Agora, vamos fazer essa contabilização nesse formato da questão. Vamos lá. Como que você registra a contabilização nesse formato? Você vai registrar duplicatas a pagar a diversos no valor de R$ 2.800. Aí você vai creditar a caixa 2.380, a desconto obtido 420. Vamos lá. Qual é a alternativa correta? Letra A está errada, nós não debitamos várias contas. Letra B errada, porque não debitamos caixa. Letra C errada, porque não debitamos diversos. Letra D, débito de duplicatas a pagar, crédito de caixa e crédito de descontos ativos. Veja, desconto obtido pode ser chamado de desconto ativo? Pode. Lembra que juros ativos é receita, aluguel ativo é receita, desconto ativo é receita com aluguel, que também pode ser chamado de desconto obtido. Gabarito dessa questão, letra D de dado. Tranquilo? Vamos aqui para a questão 14, que diz o seguinte.
A empresa Estrela Guia efetuou uma compra de material de estoque no valor de R$12.000 para pagar a prazo. Nesse lançamento será registrado. Vamos lá. Eu estou comprando material de estoque. Então, primeiro vamos identificar as contas movimentadas, porque perceba que nas alternativas ele está falando de contabilização, débito e crédito. Vamos lá. Comprando material de estoque. Então, você vai registrar estoques, R$12.000. E você está comprando e pagando como? A prazo. Portanto, você tem uma dívida com os teus fornecedores ou duplicatas a pagar. Mesma coisa, ok? Se você está comprando estoque, teu saldo de estoque está aumentando ou está reduzindo? Está aumentando, você está comprando novos estoques, está trazendo estoques novos para o teu patrimônio. O que acontece com o teu saldo de fornecedores quando você compra mercadorias novas? Aumenta. Até comprar essas mercadorias, você não tinha nenhuma dívida. Você foi lá e comprou e passou a ter uma dívida de R$12.000. Agora vamos identificar onde estão registrados. Estoque é um bem, e se é um bem, está registrado no seu ativo. Fornecedores, uma obrigação, portanto, passivo. Agora pegue sua colinha de contabilização. Aumentando o saldo do ativo, você debita, então você vai debitar aqui, ó, estoques, e aumentando o saldo do passivo, você credita, vai creditar fornecedores. Essa é a contabilização. Débito na conta de estoques, crédito em fornecedores, gabarito, letra A. Tranquilo? Veja que com a prática vai ficando mais fácil contabilizar, né? Vamos agora para a última questão dessa aula, que é a questão 15, e diz o seguinte: em relação à escrituração contábil, é correto afirmar que, vamos lá, a conta despesas antecipadas é uma conta de resultado? Não, pessoal, despesas antecipadas fica registrada no seu ativo. É um grupo dentro do ativo, ok? Então, despesa antecipada não é resultado, é ativo. Letra B. As contas do ativo aumentam por crédito? Não, fizemos a nossa colinha. Contas do ativo são contas de natureza devedora e, portanto, aumentam por débito. Está incorreto. Todas as contas do ativo têm saldo devedor? Todas as contas do ativo têm saldo devedor? Não. Temos as retificadoras no ativo. E as retificadoras têm natureza inversa, elas são credoras, lembra? Então, letra C errada. Letra D. Para que a sociedade tenha lucro, a soma dos saldos credores das contas patrimoniais e de resultado deve ser maior que a soma dos saldos devedores. Está errado, porque não trabalhamos com contas patrimoniais para apurar o lucro. Vamos lá. Para apurar o lucro, o resultado, né? Como que nós apuramos o resultado? Total de receitas, a soma das receitas menos a soma das despesas. Se o saldo de receitas for superior a despesas, nós teremos um lucro. Se as receitas são credoras, eu tenho que ter saldos credores maior do que saldos devedores para poder ter aqui o meu lucro, certo? Então, quando ele vem e fala que a soma dos saldos credores tem que ser maior que a soma dos saldos devedores, aqui está correto. O erro está em informar que trabalhamos com contas patrimoniais para apurar lucro, porque não. Para apurar lucro, resultado, nós trabalhamos com contas de resultado, receitas e despesas. E a letra E, as contas do passivo têm normalmente saldo credor com raras exceções, tá certo. Quais são as exceções? São as contas retificadoras do passivo. As contas retificadoras do passivo têm natureza devedora. Gabarito da questão, letra E. E aí, pessoal, conseguiram entender essas aulas de resolução de questões? Alguma dúvida? Eu sempre falo e eu vou reforçar mais uma vez. Se tiverem com dúvida, não deixem de enviar. Por quê? Porque daqui para frente o assunto começa a ficar um pouquinho mais puxado. Então, se você ficou com alguma dúvida até esse momento, é fundamental que você esclareça para conseguir acompanhar o restante do curso. Beleza? Vamos encerrar o módulo de escrituração. No próximo módulo, trabalhamos atos e fatos. Até já!